Olá, meus irmãos, tudo bem? Na paz, graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, vamos bater um papo? Bater um papo rápido, bater um papo aqui, eu e você, aproveitando esse momento, acabei de tomar um banho, não é? Descansar um pouquinho, estava dando uma geral aqui na minha oficina, na nossa oficina, né? E neste momento eu não ia gravar vídeo para hoje, mas veja bem, meus queridos. É claro que antes eu quero pedir o seu like, quero pedir a sua inscrição no meu canal, quero pedir o seu compartilhamento e também, né, quero pedir que você deixe aí nos comentários, né, alguma coisa importante sobre este vídeo. Meu querido, veja bem, eu tenho pedido para você em alguns vídeos para você assistir, visualizar as propagandas até o final, tá bom? Eu sei que é um pouquinho perturbador, né? Tem pessoas que não têm aquela paciência toda. Mas no meu caso, sabe por quê, meu querido? Porque você vai estar me ajudando, né? Nós não temos essa questão de pedir dinheiro, vender algum produto, pedir Pix ou colocar número de Pix aí. Eu sei que nosso irmão Cláudio Mendes, ele fala muito sobre isso, não é? Então tem pessoas que estão se aproveitando até da graça, não é? Para fazer lá a sua propaganda, não é? Existe formas, não é? Das pessoas ajudar o seu semelhante sem necessariamente se aproveitar da pregação da palavra, do ensinamento da palavra. Eu e minha esposa mesmo, nós temos um hábito, né? E de que minha esposa, ela ajuda muita gente. É uma ação social que a gente faz, né? Com respeito ao remédio, com respeito à alimentação. É uma meta que a gente tem, uma meta não, falei errado, né? É um hábito, não é? Que a gente adquiriu e a gente faz isso, não é? Então, a gente tem forma de ajudar pessoas sem querer tirar proveito, né, de outro. Meu querido, deixa eu fazer uma pergunta a você. Você deixa na aba aí dos comentários, se você é de acordo, o que, que você acha? E se nós fôssemos para as ruas, será que não é isso que eles mais temem? Quem, Amalberto? Os futuristas? Eu acredito, irmãos, que enquanto a gente tiver só no YouTube, não é? Eles vão continuar pensando assim, tá vendo? Eles não têm rebanho, eles não têm igreja, eles não têm para quem ensinar, e fica na rede, fica no YouTube e tal. Mas e se a gente se unisse no Brasil inteiro, não é? E a gente fosse para as ruas, nem que seja uma pessoa, duas pessoas, pegar o microfone, e se a gente começar a invadir esse Brasil com a pregação da palavra, do Evangelho Eterno, mas baseado no preterismo e na escatologia consumada. Você sabia que eu comecei a fazer isso, meus queridos? Eu vou te contar, hein? E muita gente falou assim, hein, Malberto, apesar de que na minha cidade não tem muito preterista, não. Você pode contar que minha cidade tem 20 e tantos mil habitantes, mas você pode contar uns gatos pingados, não é? Então, será que não é isso o que os futuristas mais temem? Será que eles, em algum momento, eles pensam assim, enquanto eles estiverem só no YouTube, para nós não faz diferença, para nós está bom. Será que realmente esse povo, será que eles não estão preocupados com a gente, meu querido? Será que não? A impressão que dá é essa. Então não seria isso o que está faltando em nós? Essa ousadia? Claro que aqui no YouTube nós já temos ousadia. E haja visto o que o irmão Cláudio Mendes, principal, ele é o meu principal
vou dizer assim, pessoa, é a principal figura que eu me espelho, né? Eu acho que o irmão Cláudio Mendes vai até achar ruim comigo essa palavra, mas porque foi ele, né, que me projetou para ultrapassar os 1.000 inscritos, né? E graças a Deus, até hoje, eu tenho sido beneficiado com isso. Então, mas alguém perguntar assim, irmão Alberto, mas se a gente fosse para as ruas, for para as ruas, e realmente, será que é isso que eles mais temem? E será que se a gente tivesse essa ousadia toda, alguém pode falar, mas Alberto, mas o Evangelho Eterno não é para ser pregado, é para ser vivido, não é? E aí, irmão Alberto, não é? E como é que fica? Não sei, eu sei lá. Mas que seria um belo susto no sistema, nos futuristas, seria. Imagine, meus queridos, quando aconteceu a lei de Moisés. Durante tanto tempo imperou a lei de Moisés, né? Desde a saída do povo de Deus lá do Egito até o ano 70 imperou a lei. Mas você imagina quando Jesus chegou, mudando o tipo de pregação, mudando o tipo de ensinamento, mudando todo aquele aion, todo aquele tempo, aquele período. Você imagina como que os religiosos, porque está registrado na Bíblia, receberam essa mudança. Quando você vai em Atos 6, não é? Quando você vai ali em Atos 6, Atos 8, né? Você vai ver ali o motivo. Deixa eu conferir na Bíblia aqui. Essa aqui está mais fácil. Vamos ver se é Atos 6 ou se é Atos 8. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rápido. Atos, o capítulo 6. Aonde diz aqui, né, fala sobre a instituição dos diáconos, né? Nós vamos observar aqui, meus queridos, que aconteceu uma coisa muito importante. Você observa que aqui relata, cadê? Deixa eu achar, meu Deus, meio perdido. Achei. Isso. É Atos 6, a partir do versículo 7, onde fala assim: E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Estevão, o primeiro mártir, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e disputavam com Estevão. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissesse: Ouvimos eles proferir palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, né, os anciões e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e levaram ao conselho. Ou seja, tiraram daquele lugar e levaram ao conselho. Chegaram lá e fizeram o seguinte: apresentaram falso testemunho que dizia: Este homem, ou seja, Estevão, não cessa de proferir palavras de blasfêmia contra este santo lugar e a lei, ou seja, ao templo e à lei. Né? Então falaram assim: porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar, ou seja, o templo, e mudar os costumes que Moisés nos deu, ou seja, a lei. Você imagina, meus queridos, como que aqueles caras receberam os ensinamentos de Jesus no dia dele?
Sabe o que eles fizeram? Simplesmente eles subornaram algumas testemunhas e falaram que Jesus tinha se declarado ele mesmo de filho de Deus. Sabe o que aconteceu? Os sacerdotes rasgaram suas vestes e falaram assim: ele blasfemou. E levaram ele para a cruz. Mas, de antemão, a gente já sabe que ali seria, não é, o destino mesmo de Jesus. Ele veio para morrer pelos judeus, ele veio para mudar as leis, né? Ele veio para mudar o tempo, mudar aquele aion. Então, sabe o que acontece? Se a gente for para a rua, o máximo que pode acontecer com a gente é a gente levar nome de herege, de sacerdote, de perturbadores da fé, né? E eles talvez vão levar nós, sabe aonde? Até perante a justiça, vão achar que nós estamos falando coisas que não é bíblica, só que é bíblico sim. Então seria um belo susto nos futuristas. Mas, Malberto, vale a pena? Não sei. Vale a pena? Não sei. Mas e os futuristas aí? Eles não deitam e rolam, enganando a fé das pessoas, mentindo para as pessoas? Então por que a gente não pode ir para as ruas para falar a verdade? A verdade na nossa concepção, porque eu sou preterista e acredito, assim como eles são futuristas e acreditam no futurismo. Então, moço querido, nesse sistema religioso que está aí, você não pode ser mais inteligente do que o seu líder. Por quê? Porque eles se acham ungidos, eles se acham diferenciados. Você só pode ser membro, você só pode ser uma pessoa submissa ao líder religioso. Então é por isso que muitas vezes o crente, não é? Coitado, ele não tem nenhuma condição de entender a palavra do nosso eterno Criador, porque o próprio líder, ele não deixa. Ele não deixa. Se algum membro, algum obreiro, começar a entender a Bíblia melhor do que o próprio líder religioso, o pastor, ele é colocado para fora. Por quê? Porque nenhum líder aceita que um subordinado dele seja mais inteligente, seja mais sábio do que ele. E isso eles não aceitam de forma alguma. Então, meu querido, essa é a pergunta. E se nós fôssemos para a rua? E se fôssemos para as ruas, não todo dia, sei lá, tirasse um dia por semana, não é? Eu acho que a gente ia começar a abrir o entendimento de muita gente, porque rede social é bom, aqui no YouTube é bom, mas uma grande maioria das pessoas não tem acesso, né? Internet, rede social. Então, sei lá, eu acho que eles temeriam muito mais, porque alguns, não é, já usam os templos, os púlpitos para falar mal dos futuristas, dos preteristas, melhor. Então, e aí? Coloca aí no comentário o que você acha. Eu não estou aqui fazendo uma afirmação, irmão, que seja a coisa certa. Eu só estou pedindo uma opinião. Só para ver qual é o seu entendimento aí, tá bom? Amém? Irmão Cláudio Mendes, um abraço. Aos meus inscritos, um abraço. Tá bom, meu querido? Que o eterno Criador continue abençoando a sua vida, a minha vida, as nossas vidas, sempre, né? Que cada um de nós possamos estar cada vez mais buscando para a honra e glória do nosso Criador aquilo que nós mais desejamos, que é o entendimento da palavra do nosso Criador. Amém? Fica essa pergunta aí. O dia que você entender que o seu líder, ele não é mais do que você, ele não é mais inteligente, ele não é mais sabido, ele não é mais ungido do que você, até porque essa palavra ungido não vale para eu e para você na era do Evangelho Eterno. Isso aí já ficou para trás. Nós já avançamos 2000 anos
estamos avançando graças ao nosso eterno Criador. Tá bom, meu querido? Deixa sua opinião aí, ela é muito importante, tá bom? Graça eterna, um abraço a todos. Amém.